O programa Destaque de hoje está recebendo aqui nos estúdios do Dr. Manuelito Eduardo Campos, da Faculdade Integrada da Grande Fortaleza, com muito prazer, o Renan Eric Colares. Ele é graduado em Sistemas de Informação e está cursando o MBA, Gerenciamento de Projetos, na Fundação Getúlio Vargas, iniciado agora em 2011. Tem experiência profissional e como voluntário na Fundação de Assistência Comunitária Cearense. Renan, um prazer recebê-lo aqui. Eu sempre começo esse programa perguntando um pouco sobre quem é a pessoa, né? Por exemplo, eu queria saber por que de repente como foi a sua entrada nesse meio de voluntariado, principalmente trabalhando na Fundação de Assistência Comunitária Cearense? Por que trabalhar com um voluntário? Uma boa tarde, eu agradeço ao convite da FGF, e estou aqui representando a Fundação de Assistência Comunitária Cearense, uma fundação localizada em Messejana, que presta serviço não só a Fortaleza, como a todo o estado do Ceará. Lá nós temos atendimento médico, o serviço do Conselho Tutelar, serviço de advogado, diversos outros serviços que nós conseguimos agregar através de um trabalho completamente voluntário. E eu acompanho esse trabalho desde criança, meu pai ser representante maior dessa fundação. Em 2006 eu decidi, quero ser voluntário, acompanhando meu trabalho pessoal paralelo, decidi ser voluntário da fundação e agregar todos os trabalhos que lá existiam, somando as atividades e dando sempre mais forças atendendo a população carente e que tanto necessita desse nosso estado. Desculpe, só para esclarecer o telespectador, que talvez todos não conheçam você, né? E quem é seu pai? Meu pai é o deputado estadual, Dr. Fernando Hugo, o grande Dr. Hugo de Messejana, um médico que atende diariamente nessa fundação. Desde 1990, ele atende como médico, consulta cerca de 70 pessoas diariamente, onde o atendimento começa por volta das 5h30 da manhã, se estende até o meio-dia. E nos dias de sessão plenária, o atendimento é realizado pela tarde. Agora, desculpe interromper, não, pode. Infelizmente, a população sente muito nesse momento que hoje ele é candidato a vice-prefeito de Fortaleza, a população sente muito e reclama por não ter um médico, o doutor Hugo, que é chamado de plano de saúde de Messejana. Então, e você, como jovem, de repente, você nasce em uma família que tem o pai médico e também que é político, e como é que você vê a entrada de dos jovens na política partidária? Você acredita que e só quando tem uma influência que o jovem pode entrar na política, ou hoje já é possível a gente ver novas lideranças jovens surgindo para entrar na política? Você acha importante essa presença jovem na política? A presença do jovem na política é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, que os jovens surgem pesquisas diariamente, entrevistas aos jovens, e eles acompanham e cada vez mais desgostosos com a política, não tem mais interesse, perguntam, como você, Renan, um cara jovem, uma pessoa gente boa, com seu trabalho próprio, abandona tudo para dedicar a vida política? Eu acredito ainda na política e acredito na renovação, que nós vamos renovar cada vez mais a política. E essa é a hora de recomeçar. Na política hoje de Fortaleza, a tendência é que se renove 60% na Câmara Municipal e de que jovens marinheiros de primeira viagem consigam obter sucesso. Aí sim nós teremos cada vez mais uma Fortaleza melhor, uma ideia nova, uma renovação para essa capital. Renan, como é que a gente pode convencer os nossos jovens, não só para eles participarem efetivamente da política partidária, como também para eles ir votar em gente jovem? E se os meios de comunicação generalizados que existem, você mesmo citou aí, e que as pessoas não acreditam muito na política, essa rejeição que o próprio jovem tem, porque o que o jovem vê na televisão diariamente, no rádio, nos jornais, nos blogs, entende? É sempre alguém falando mal do político, né? E como é que no seu pensamento, como é que você consegue convencer a esses jovens de que
a política é de extrema importância e que ninguém vive e sem essa política que nós somos politicamente humanos. Olha, o que mais me incentivou a entrar na vida política não foi só o trabalho do meu pai, aquele trabalho político honesto, decente, que o Estado e o país precisam. Foi um livro do grande presidente Fernando Henrique Cardoso. O livro chama-se Cartas a um Jovem Político, onde esse livro dá dicas de político. Bom. Eu leio, releio diariamente. Ele está na cabeceira da minha cama. O jovem deve ler esse livro e sente a vontade, a importância da política. Ele desperta todo o interesse político. E ele fala, não viva da política, não espere ser um político para sobreviver. Você não vai ter sucesso. Leve a política querendo ter o melhor para a população do seu estado, do município, do país que você mora. Como é que você vê, por exemplo, a Câmara dos Vereadores? A gente vive num município, essa que é a grande verdade. Quando a gente está falando, nós não estamos falando de eleições aqui, né, eleição só de Fortaleza, nós estamos falando de eleições municipais. O cidadão vive num município, né? Todos nós vivemos num município. Mas como é a figura do vereador? Esse vereador, e como é que esse vereador é visto pela população? Esse vereador tem um conceito muito grande na população ou ele não é muito bem avaliado pela população no seu ponto de vista hoje? O político como um todo vai visitar, agora em época de eleição, chega para visitar a comunidade, o bairro, a casa, aonde quer que seja, ele recebe sempre aquela mesma brincadeirinha de mau gosto. Está na época da eleição, ele apareceu, só vejo você daqui a 4 anos de novo, meu amigo. Essas expressões são constantes. E eu enfrento diariamente nas minhas caminhadas, quando eu visitando os bairros, atendendo às necessidades. As pessoas que conhecem o meu trabalho junto à Fundação solicitam, Renan, faça isso aqui, Renan, você pode conseguir um asfalto, um calçamento. Se tu for vereador, pede esse asfalto. Isso não é um trabalho de um vereador. O trabalho de um vereador é conseguir mais recursos para o município. Ele pode, através da sua influência, conseguir um posto de saúde, uma escola, reformar uma praça, uma quadra. Essas são algumas das, digamos, atribuições que o vereador tem prestígio para fazer, além da função básica dele, que é fiscalizar a Câmara Municipal e a Prefeitura de seu município. Hoje a política é tida muito como desacreditada por todos, ainda mais o jovem. Eu, cada vez mais, quero levar essa bandeira do jovem, de que a política necessita, sim, de novos vereadores. Iniciando hoje esse plano que eu estou. E quando, no seu ponto de vista, na sua visão, quando a prefeitura é exercida por um partido e que o vereador é a oposição e que a maioria está do lado da prefeita de plantão ou do prefeito de plantão, isso é bom para o município? Quando as pessoas abraçam a ideia, tudo tende a crescer. A população aceita mais, ela dá a ideia. Um prefeito, um vereador tem que estar aberto a ouvir a população. Ele tem que ir lá diariamente, aceitar os problemas, entender e buscar resolução. Não ficar só enrolando a população. Nós, da população, eu digo, sou cidadão também, estamos cansados de ser enrolados. Eu moro na Messejana, um bairro pobre, arrodeado de outros bairros pobres. Conjunto Palmeiras, Parque Santa Maria, João Guruçu. E os pedidos são os mesmos diariamente, há anos. E os vereadores, quando vão, fazem promessa. A população, cansada de acreditar que não vai mudar nada, tem essa ideia. E eles têm que abraçar as ideias das pessoas novas, de mudanças. Queremos mudanças. A população de Fortaleza, eu acho que da grande maioria dos municípios hoje, dos estados, querem mudanças. Querem uma política honesta. Precisam abraçar a ideia de prefeitos. Escolha o seu prefeito, o seu vereador. Vote com consciência. Eu fico imaginando, porque ainda recentemente o episódio, as pessoas, os empregados de todas tantos empregados que são funcionário público também, como os empregados das empresas particulares, eles
caminham com uma política de cargos e salários, por exemplo. Vamos imaginar assim, que é uma política consonante com o que está acontecendo no mercado e com o crescimento do próprio país, né? E mais as câmaras, as assembleias, o Senado e a Câmara do Deputado têm esse privilégio de se reunir e, de repente, na calada da noite, sem que ninguém saiba, só ficamos sabendo no outro dia pelo noticiário de que você tem a capacidade de aumentar o seu próprio salário para quanto quiser. Isso é bom? Isso é certo no seu ponto de vista? Não. Ele não pode aumentar o quanto quiser. O vereador ele tem um limite para aumentar. Ele pode aumentar até 75% do salário de um deputado estadual. E assim, o deputado estadual pode ampliar até 75% do salário de um federal. Isso está na Constituição, é lei. O problema é que os vereadores usam isso. E como eu falei, no livro de Fernando Henrique, eu vou pedir a esses vereadores que aprovaram esse aumento do salário deles, que leiam o livro do Fernando Henrique, que não queiram usar da política para sobreviver. Façam isso. Precisa de uma política. Todos nós precisamos ser remunerados, com certeza, mas de um trabalho honesto. Ganhe o seu dinheiro honestamente. Se isso fosse apenas... Mas lá, então vamos lá para o Congresso. Então é certo que o Congresso se reúna na calada da noite e aumente o seu próprio salário, porque está lá na Constituição, porque foi o Congresso que colocou lá na Constituição, para que eles fizessem isso. É certo que o cara tenha a capacidade de aumentar o seu próprio salário na calada da noite e depois venha um aumento em cascata até aqui embaixo. O legislativo aumentar o seu próprio salário? Pois. Quem não queria escolher o seu salário? Eu gostaria, por exemplo, todo dia eu peço do meu patrão aqui, rapaz, aumente meu salário para $1 milhão, que eu acho mais ou menos razoável. Eu estou querendo, esse limite eu queria, né, esse $1 milhão. Eu não concordo com essa ideia, mas precisa ser alterada. Quem que vai alterar? Quem que vai querer mudar a Constituição? Quem que vai querer meter a mão no seu bolso? O que pode acontecer? Por que eles não aumentam de acordo com a inflação, com o reajuste do salário mínimo anual? De acordo com o restante do país. Com uma média nacional. Isso. Acredito que todos nós queríamos. Mas isso não desacredita, é por isso que o povo desacredita nos políticos. Está tudo certo e tem questões relevantes para serem resolvidas, tanto em nível federal, como em nível estadual, como em nível municipal, e a turma está preocupada em aumentar o seu salário. Eu questiono muito com meus amigos mesmo, esse momento de salário de vereador surgiu, e eu questiono por que não se aumenta também o salário do professor, do agente de saúde, do policial. Ele é ajustado anualmente, automaticamente. Por que ele não se aumenta todo o salário dessa classe trabalhadora? Também dos políticos, dos juízes, eles não aumentam anualmente com uma quantia estimada, uma média para todos, um percentual para todos. Questão de Constituição, precisa se mudar a Constituição. Vamos botar novos deputados federais, novos senadores, para alterar essa Constituição. É o que tem que ser feito. E quando você caminha principalmente pelos bairros, que eu sei que você caminha, o que é que você está vendo hoje assim que você encontra de maior necessidade e para o povo da periferia que mora? O problema mais agravante da Fortaleza hoje é a saúde. Hoje de manhã eu recebi uma ligação de um amigo meu desesperado, a mulher dele caiu, fraturou o braço e não tinha ninguém no posto de saúde de Mecejanas. Ela chegou lá para consultar, a parte desesperada, você fica sem ter o que fazer. É lógico que uma pessoa que fratura o braço, tem um braço quebrado, não deve ir para um posto, deve ir para um hospital. Mas ele foi, como ele mora próximo ao posto de saúde, ele foi direto ao posto. E lá a enfermeira disse, não tem médico e não tem hora para sair. Simplesmente ela deu as costas para o meu amigo e saiu ele revoltado com a sua esposa, em muita dor. Ele me ligou, Renan, eu disse, meu amigo, vá para o Frotinha ou para o Frotão. E você, infelizmente, vai ser mais um. Porque lá não tem essa importância, não tem médico. A gestão precisa ser alterada. O problema maior é de gestão. Tem posto de saúde, eles estão fechados, eles estão abandonados, eles estão sem medicamentos, eles estão sem enfermeiros. Mesma situação do Frotinha. O Frotinha hoje é superlotado, porque não tem médico atendendo.
Como é que está a situação das creches, por exemplo? A creche agora é da prefeitura. Entende? Nós temos pessoas qualificadas. Eu estou lembrando desse episódio que ainda na semana passada, uma criança, duas crianças se afogaram, né, numa piscina de uma creche. Né? Se a creche tinha piscina, o negócio já era um pouco melhor. Né? A creche Mas diferenciada. nós temos professores qualificados, pessoas qualificadas para cuidar de crianças? Não, nós tínhamos creche. A fundação do meu pai, permita-me relembrar um pouco, ela gerenciou 4 creches e 3 ABCs do projeto há uns 8 anos atrás. Hoje, a gente trabalhando diariamente, visitando esses bairros, o Conjunto Palmeiras, as pessoas, tempo bom, aqueles que a fundação gerenciava, a creche do Sítio Estrela, a creche do Barro, do João Paulo II, o ABC, os projetos sociais eram abertos, o ABC recebiam as crianças, o adolescente, tinha um projeto de saúde lá dentro, tinha música, tinha cultura, tinha todo incentivo a isso. Hoje a creche está fechada, não tem atendimento, os professores estão desgostosos de ir por falta de estrutura, não tem condições, as creches estão sem cadeiras, todas mal acabadas, precisa-se de um pouco de gestão, um pouco de consciência, que é melhor para todos. E a educação vai bem no município de Fortaleza? Não, a educação, a educação que é da gerência, né, da prefeitura? A educação, eu digo que é o segundo grande problema desta cidade, pelo motivo que eu acabei de citar. A creche está abandonada. As crianças das escolas municipais receberam fardas novas, os professores receberam os notebooks, mas isso aí, as fardas começam a se acabar agora. Frequentando as escolas municipais, você vê como elas estão abandonadas. A cadeira, uma criança estuda no chão, a outra estuda no colo da outra, um lápis parte para 3 pessoas, falta de estrutura. Deram uma fardinha pensando que as crianças iam aceitar. E não é assim. A educação se faz com coragem para mudar, para querer sempre uma escola melhor. Precisa-se fazer concurso para os professores. Nós temos que contratar professores. Tem professor de qualidade, tem pessoas querendo trabalhar, mesmo na prefeitura, no governo do estado. Tem pessoas querendo. É preciso se chamar essas pessoas, convocar concursos. Nós estamos caminhando para uma Fortaleza que vai sediar 2 grandes eventos. Um é a Copa das Confederações e o outro é a Copa do Mundo 2014. E mais cada dia que passa, com a quantidade de automóveis que a gente vê entrar em circulação, a gente tem aquela sensação de que, ao aproximar-se da Copa de 2014, nós vamos abandonar nossos carros e vamos chegar a pé no nosso trabalho, que nós vamos chegar muito mais cedo, muito mais dentro do horário. Nós estamos caminhando para a cidade ser congelada, não pelo calor, mas ela congelada, como a gente fala no computador, né? Um estilo. O trânsito hoje é um outro grande problema por aproximar-se a Copa das Confederações e a Copa do Mundo. Os olhos do mundo vão estar focados no Brasil. Em Fortaleza, por ter uma grande estrutura, um grande estádio que está muito bem adiantado, as obras estão adiantadas. Pena que o problema da mobilidade urbana, não iniciaram-se pouquíssimas obras ou não iniciaram, não saíram do papel. É um problema, eu acredito que seja da prefeitura, mas que vai atingir a todos nós, que a população está atrasada, o trânsito não anda, as reclamações são diárias, são frequentes, são as mesmas, nenhuma avenida nova foi criada de um tempo para cá, nenhuma mudança de trânsito, a ampliação da mobilidade urbana está parada. Precisamos sim de uma nova gestão para mudar essa mobilidade urbana que precisa andar. Com a quantidade de carros que chegam diariamente na capital, nós estamos cada vez mais ficando parados. Se um metrô sair, se ele chegasse até a nossa Messejana, seria muito bom, porque lá não tem plano nenhum de chegar a esse metrô. Pois é, Messejana é o quê em Fortaleza? Como é que ela se encaixa dentro de Fortaleza? Ela poderia ser encaixada como a grande Fortaleza? Ou a grande Fortaleza já é outro lugar muito longe de Messejana? Né? Não, Messejana sim, é um bairro muito grande dessa cidade. Ali devem ter aproximadamente uns 50, 40 bairros em Messejana. Quem chama ali no final de Fortaleza, no limite da Pedras,
a Pedras Messejana com o Ancuri e com o município de Itaitinga, que é uma outra grande discussão enfrentada hoje. Fica naquele Fortaleza, Itaitinga. E quem sofre mais ainda lá é a população, que a Itaitinga não quer receber as pessoas no hospital por dizem que moram em Fortaleza, mas na hora de recolher os impostos, eles são da Itaitinga. E fica esse grande dilema. E lá é sim, Messejana. Messejana que antigamente vinha até aqui o Iguatemi. Era mesmo. Hoje as pessoas têm vergonha. Eu não tenho vergonha de dizer que sou de Messejana, não. Nasci, moro e me crio lá e pretendo morar hoje lá. É um bairro, eu acho que Messejana está crescendo, acho que está se evoluindo. De qualquer forma, a gente tem sentido essa evolução no bairro, né? De Messejana, eu já morei lá, em Messejana também, né? É um bairro muito aconchegante e gostoso de se morar. A população realmente é muito agradável. O clima, o ambiente, as pessoas cada vez mais me cativam e me mantêm a morar lá. Já tá chegando o shopping center lá, né? Já tem um plano. E como é que é a vida cultural lá do bairro de Messejana? A vida cultural está, assim como fiz da construção civil, que lá cresceu mais rápido que o normal, a vida cultural está crescendo muito. Está chegando agora um shopping center ali na Avenida Frei Cirilo. Está em construção já um shopping com diversas lojas, muitas lojas grandes, teatro, com cinema, coisas que há 5 anos atrás não se imaginava que Messejana teria capacidade de receber um shopping center daquele tamanho. Aí isso é para aquele bairro, e porque Fortaleza está crescendo para aquela área, muito, né, de Messejana de Eusébio, né? Uhum. E como é quando uma pessoa quer ser vereador, por exemplo, ele sempre trabalha em um local, uma área localizada, ou o vereador de Fortaleza é um vereador de Fortaleza? Um vereador, ele é de Fortaleza, mas a grande Messejana, como eu moro lá, preciso dar atenção maior ao meu bairro. Por quê? Porque eu nasci, eu acompanho diariamente os problemas, eu frequento muito pouco essa parte de cada cidade, digamos, aqui, o Conjunto Ceará, a Vila Peripe, esses lados daqui. Eu não tenho... É claro que os problemas são os mesmos, a saúde, a educação, o trânsito, não são diferentes os mesmos problemas mais graves, mas a Messejana é, de fato, o meu maior potencial a ser atingido, por estar diariamente acompanhando os problemas. E a violência lá em Messejana, como é? A violência está controlada lá? Não tem, não? Não, a violência está grande lá. Diversas favelas, digamos assim. Tem lá o Conjunto São Miguel, que é um conjunto muito grande e muito perigoso também. É um problema grande. Mas o que é que você atribui? Porque a gente sempre, quando fala em educação, a gente acha que a educação também é a solução para todos os males e para todos os problemas. Mas se a gente só citando como exemplo aqui, agora, né, no Enem, mais ou menos, parece que quase 6 milhões de estudantes se inscreveram no Brasil, né, mas 6 milhões e não tem vaga nem para 10% nas universidades. Uhum. E se os alunos que terminam o segundo grau, que terminam o primeiro grau, né, não conseguem também terminar o segundo, porque também não tem vaga para todo mundo no segundo, essas pessoas vão andar de Hilux, mas lá atrás, não é isso? Então, você acha que a solução para a educação do jovem seria jovem na escola, nas creches, nas escolas e também nos teatros e também dentro da cultura para evitar a violência? O jovem a criança tendo uma creche de qualidade, aprendendo a praticar aquele pequeno esporte, aprendendo a dividir o lápis, o caderno, aprendendo aquele espírito de cidadania desde criança, com certeza essa criança vai ser um jovem diferenciado desse que está na rua. E com certeza esse jovem, quando chegar na escola, ele vai ter a consciência de que deve estudar, apesar de toda a dificuldade da escola municipal, da escola governamental, ele vai estudar e se dedicar para passar numa faculdade. De preferência, pelas condições da sua família, que a maioria das pessoas que frequentam esse tipo de escola pública, hoje, não tem condições de pagar uma universidade particular. Ele vai se dedicar muito para passar nas faculdades gratuitas, digamos assim. Ok, companheiro, o nosso tempo aqui está chegando ao fim e eu queria, Renan, que você
Você tem 1 minuto para suas considerações finais, para você falar o que você não conseguiu dizer até agora, né? Eu quero só agradecer mais uma vez ao espaço da FGF e dizer que Fortaleza precisa acreditar nos candidatos que estão aí, precisa crer em pessoas certas, em vereadores que estão dispostos a mudar. Conheça o seu candidato, veja o histórico dele, olhe o que ele fez, o que ele faz, acredite na proposta dele. Não vá acreditar naquela proposta que ele vai prometer o mundo e as calças do Raimundo, não. E se você tem um pouco de consciência, bote a mão na sua cabeça que isso com certeza não vai acontecer. Vejamos o que aconteceu nessa última eleição. As prefeituras prometendo milhões de coisas, não cumprindo quase nada. Mas não vou entrar nesse mérito. E eu quero só agradecer ao espaço e eu tenho só a dizer uma boa tarde para vocês. Ok, agradeço muitíssimo a sua participação aqui. Nós conversamos aqui com o Renan Érico Colares e que voltamos na próxima semana com outra personalidade em destaque aqui pela FGF TV, o seu canal universitário de Fortaleza. Este programa também é exibido no nosso portal no youtube.com/FGFES. Se você quiser sugerir nomes para este programa, passe um e-mail para fgf.edu.br. Muitíssimo obrigado pela sua audiência.